Ao tocarmos nesse assunto da mente humana, aqui estamos diante de algo do qual nós precisamos compreender de uma forma muito clara e profunda. Esta dada coisa, este algo, aquilo que nós chamamos de mente ou mente humana, o que de fato ela é? Nós estamos vivendo dentro de um princípio de dualidade. Vamos começar logo por aqui. A forma como você lida com as experiências é a partir de uma separação entre você, esse que experimenta, e a experiência, aquilo que é experimentado. O que, em geral, nós chamamos de experiência é a presença de um experimentador com aquilo que ele vivencia. Então, nós temos aquilo que ele conhece e ele como conhecedor. A base da vida na mente humana é exatamente essa. Nós estamos vivendo dentro da dualidade, dentro do modelo de separação. Existe uma forma de nos aproximarmos desta visão clara de como a mente funciona. E é exatamente essa visão, a clareza da visão, a liberdade. Observe que nada é possível ser compreendido, nenhuma coisa pode ser vista sem um olhar direto para aquilo. Quando temos um olhar direto, nós temos a compreensão, porque há uma clara visão. Nós não temos a ciência sobre quem somos, a verdade sobre como nós estamos funcionando, como a mente está acontecendo. Nada sabemos sobre a mente. E há uma forma de nos aproximarmos disso. E essa forma é aquilo que Ramana Maharshi, o sábio que viveu aos pés da montanha de Arunachala, no sul da Índia, esse sábio viveu entre 1879 a 1950. Ele nos deixou algo como uma forma de aproximação direta desta compreensão de nós mesmos, que é a presença da Atma Vichara. Atma Vichara é uma outra expressão aqui para cada um de nós, dentro desse contexto ocidental, dentro de uma visão de tradução para cada um de nós, como auto-observação. A verdade da auto-observação é a verdade do aprender sobre o autoconhecimento. E é o que estamos com você aqui aprofundando, investigando, estudando, esclarecendo. Tomar ciência da mente, ter a clareza desse padrão de dualidade, é descobrir a verdade não dual, a realidade suprema, a verdade divina. Portanto, aqui já nos encontramos com a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? A ciência direta, o perceber direto,
o olhar diretamente para a verdade sobre a mente é ir além da dualidade dela. Esse é o encontro com a não dualidade. Esse é o encontro com a realidade não dual da vida, da existência. A realidade presente é a vida, é a realidade divina, é a realidade de Deus. Nós não temos um contato com a realidade, porque estamos dentro da verdade da mente. Então nós temos que investigar a natureza do eu. A auto-investigação, a Atma Vichara, é a investigação da natureza do eu, da natureza da mente egóica. Todos os vídeos que nós temos aqui no canal e tudo que ocorre nos encontros que nós temos online nos finais de semana. Porque nós temos encontros aqui nos finais de semana online. Os encontros que temos presenciais, os retiros, todos eles envolvem a investigação da natureza da mente egóica. É a autodescoberta, a autorrevelação. É o estudo de nós mesmos, a presença desse observar a mente como ela funciona. O sentido do eu presente, desta ego-identidade. Então se torna possível ir além do eu. Aqui a palavra transcender, colocada de uma forma muito clara, não é o eu indo além de si mesmo. Quando temos a transcendência, essa transcendência é o fim para a ilusão de uma identidade que se vê presente. Ela se vê presente nesta dualidade. Sem a dualidade, ela se dissolve. Sem a separação entre este eu e o não eu, aquilo que nós chamamos de experiência sofre uma profunda e radical mudança. É quando ocorre esta transcendência, esta anulação da dualidade, o fim para o ego. Essa nova condição, ou este novo estado de ser, é algo além do eu, é algo além do ego, algo além da mente, além do mundo. Algumas pessoas têm perguntas a respeito da meditação. Elas perguntam sobre a meditação. Então, a meditação, o que é? De verdade, qual é o significado disso? Que importância isso tem? Qual é a validade disso? A significância? Porque isso é algo fundamental para as nossas vidas. Sem a presença da meditação, nós não temos a ciência da verdade daquilo que somos, que é a realidade que trazemos, além da verdade da pessoa que nós conhecemos. Então, qual é a verdade da meditação? Estudar aquilo que nós somos é ter a autorrevelação. A autorrevelação é algo que está dentro da ciência da meditação. Esta autorrevelação é autoconhecimento. Nós precisamos estudar a nós mesmos. Se você sabe engenharia, se você é um engenheiro,
Você tem o conhecimento da matemática ou da tecnologia ou científico. Com base no conhecimento que você tem, essa base lhe dá os recursos para esta ocupação profissional, para desenvolver projetos, para realizar em um desses campos, em uma dessas esferas. Aqui nós precisamos também do conhecimento, mas não do conhecimento que se adquire, mas do conhecimento transcendente. Eu me refiro a uma qualidade de conhecimento onde não existe nada para se conhecer. Repare, estamos diante de algo bem único, bastante particular. A presença da verdade divina, da revelação de Deus, consiste em uma visão de conhecimento. Mas não é o conhecimento que se adquire, é o conhecimento supremo, é o conhecimento divino. Colocando de uma outra forma, a presença da inteligência, a real inteligência, e nós temos diversos vídeos aqui no canal falando sobre a diferença entre a inteligência, que é a inteligência da ciência, da matemática, da física, da tecnologia, para a inteligência divina, para a inteligência suprema. Enquanto que na matemática, na física, na química ou em diversas áreas da vida, nós precisamos do conhecimento que se aprende, que se adquire. A presença dessa inteligência divina é o conhecimento supremo, é a liberdade de lidar com a vida a partir de uma visão da própria realidade divina, sem uma separação entre aquele que está vendo e aquilo que está sendo visto. Portanto, na qualidade do conhecimento supremo não existe o conhecedor. É apenas e simplesmente a presença do conhecer, do perceber, da clareza, da lucidez. É por isso que as pessoas chamam de iluminação esse estado, porque é um estado livre da ignorância. Mas não é um estado sobrecarregado de conhecimento. Você pode se sobrecarregar de conhecimentos de todos os tipos e continuar na ignorância. Porque se você ignora a verdade daquilo que você é, essencialmente, que é a verdade deste ser, que é a verdade divina, você estará apenas mantendo a continuidade de uma vida, de uma existência egocentrada, particular, dentro desta mente humana que vive nesta dualidade, este eu e o não eu. Então não importa se você é um cientista, é um engenheiro, se você é uma pessoa de conhecimento, de grande ilustração, de grande capacidade tecnológica, científica, artística, sem a verdade sobre você, e a verdade sobre você é a realidade deste ser. A verdade sobre você, que você conhece, é a ilusão de uma pessoa, de uma ego-identidade. Ao soltar isso, a realidade sobre você, a real verdade divina que você é,
se revela. Essa revelação é a presença do divino, é o encontro com Deus. Não é você tendo um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando quando a ilusão não está mais presente. Acompanhe com calma isso. Essa é a visão do sábio, essa é a visão daquele que está livre do eu, do ego. Portanto, iluminação espiritual é clareza, é lucidez, é compreensão, é a presença da sabedoria. Portanto, o que é o aprender sobre nós mesmos? É o olhar, o observar, estudar o pensamento, estudar o sentimento, a emoção. Não é estudar no sentido de adquirir informação sobre isso. É estudar no sentido de olhar, de ver o significado do pensamento presente, da sensação, da emoção. A presença da fala, da linguagem, os gestos que usamos, o tom de voz que empregamos. A plena ciência de como a mente está aqui acontecendo. Isso rompe com a dualidade. Então, esta mente humana é transcendida. Uma vez que esta mente humana é aquilo que nós conhecemos como mente pessoal, sobrecarregada como ela está, com todos os problemas da dualidade. Um dos mais clássicos problemas na dualidade, nesta mente egóica, nesta mente humana, é a não compreensão da vida como ela acontece. Nós não temos a compreensão da vida como ela acontece, porque o nosso olhar é o olhar da dualidade. Nós não ficamos com o que aqui está presente. Não estamos lidando com o que é. A partir do pensamento, estamos lidando com o que deveria ser, com o que poderia ter sido, com o que seria. É uma distorção. É uma avaliação particular. Nós não temos a ciência daquilo que ali está presente, porque avaliamos a partir do pensamento. Quando olhamos para alguma coisa, o pensamento busca, de uma forma automática, o nome daquilo. Provavelmente, quando você abriu esse vídeo, você se deparou com esta imagem aqui atrás. E de imediato o pensamento surge nomeando isso. Por que o pensamento nomeia aquilo que ele vê? Porque aquilo que ele vê, ele quer ter a segurança de conhecer. Essa busca de segurança em conhecer aquilo que vê nos faz dar nomes para as coisas, nomes para as experiências. Nós não ficamos com a visão quando nomeamos. Observe como é típico da mente egóica, da mente em nós. Fazer exatamente isso. Ela nomeia para segurar com ela, para ter a segurança de saber o que aquilo é. Quando fazemos isso, o nome se torna mais importante que a percepção, que a observação, que o olhar. Quando você era muito criança, você não tem essa lembrança do que eu vou lhe dizer. Mas, de fato, era assim. Quando você entrava em contato com a natureza, com os animais,
com as plantas, com as formigas, com a joaninha, com aquela abelha. Você não tinha nome. Você não se importava com o nome. Nós nomeamos, classificamos para ter a segurança do controle. Reparem o jogo do pensamento em nós, nesta ânsia por conhecer, para controlar. É uma necessidade psicológica desta mente egóica. A busca de certezas. Nós não ficamos com o experimentar. Quando você era bem criança, bem pequeno, você estava no experimentar. Quando via uma formiga passeando, o seu olhar acompanhava, sem a ideia, sem o conceito. Era só a apreciação. Nós não temos um olhar assim para o momento presente. Quando nos deparamos com esta qualidade de olhar, coisa que ocorre de uma forma muito natural, por exemplo, quando estamos em contato com a natureza, um espaço se abre, um espaço novo se revela. Quando você está em contato com a natureza, a beleza desse encontro, da revelação do momento, é algo que anula o modelo do eu. Desfaz com o modelo da mente em dualidade. Então um espaço se abre. É um espaço sem o eu, sem o observador, que nomeia, classifica. Quando você está no alto de uma montanha, olhando para baixo, neste olhar se abre esse espaço de tremenda beleza. É o encontro com o momento. Toda aquela luz espalhada à sua volta. Lá embaixo está o vale. Esse encontro do olhar com toda aquela luminosidade, com toda aquela forma, diante de todo aquele cenário. Ali há um encontro onde um espaço se revela. Não há nomeação, classificação. Não há qualquer pensamento, o pensamento desaparece. E fica a presença desse espaço, sem o eu. É por isso que nós apreciamos estar sentado à beira de uma praia, olhando para o mar, ou no alto de uma montanha, olhando, ou diante de um pôr do sol, olhando. Neste olhar, não há alguém. É um olhar sem alguém olhando. Depois de algum tempo, esse alguém aparece. E quando ele aparece, os pensamentos surgem. E basta um pensamento presente em você. O pensamento do tipo: como isso é bonito. Eu vou tirar uma foto. E neste exato segundo, esse espaço desaparece. Nós temos um espaço aqui e agora, sem o centro, sem o eu, sem o observador. Mas quando o pensamento surge, surge o nome, a designação, o interesse, surge o modelo do desejo. Eu preciso de uma foto. Então, não há mais o espaço, porque surgiu o sentido do eu. Apareceu o sentido do ego. Será possível o encontro com a realidade da vida, sendo a vida, esse momento, sem este fundo,
que é o observador, que é o pensador, que é o elemento que surge para adquirir, para possuir, para obter. Nós vivemos sempre nesse movimento de possuir, de adquirir, de nomear e controlar. Aqui estamos lhe convidando para o real encontro com a vida, para a revelação da ciência de Deus, que é a verdade deste ser. Portanto, todo esse contato com o momento presente, sem o eu, sem o pensador, sem o observador, é a liberdade de viver a vida livre da mente egóica, desta mente humana. Então, temos nesse espaço a ciência da não separação, da não dualidade. Não existe mais você e o outro. Nessa perspectiva de um pensador pensando sobre ele, de um observador observando ele ou ela. Nessa perspectiva ilusória de uma pessoa tendo um encontro com uma outra pessoa. Estamos diante de um encontro com a vida, de um encontro com o momento, de um encontro com Deus. E o que nos possibilita isso é a presença da meditação. Quando temos a base que é o autoconhecimento. É o que nós estamos aqui com você aprofundando, explorando, trabalhando juntos. A realidade da vida é a realidade deste ser, que é você, em sua natureza essencial. Se revelando quando a pessoa, o mim, o ego, não está mais presente. Assumir a realidade deste ser é estar no encontro com Deus. Não existe alguém tendo um encontro. Aqui a realidade do encontro com Deus é a revelação de que Deus é a única realidade presente neste espaço. Quando você olha para um objeto, você vê um espaço em volta do objeto. Todo objeto, ele está no centro de um determinado espaço. Para qualquer objeto que você olhe, lá está ele e há um espaço em volta daquele objeto. Portanto, o objeto é o centro e o espaço é a periferia. Na vida, nós estamos vivendo na ilusão desse sentido do ego. Quando nos aproximamos da auto-inquirição, da auto-investigação, da Atma-Vichara, que nos dá a base para o autoconhecimento, tomamos ciência de que esse objeto, que é o centro, que é o eu, que é o ego, está assumindo a ilusão de uma separação. Ele é o centro desse espaço ilusório. Quando temos a clara compreensão disso, esse centro, este eu, se dissolve. Então, uma qualidade de espaço agora está presente. A qualidade de espaço sem o centro. A vida em amor, em bem-aventurança, em felicidade, é a presença desse espaço sem o centro, sem o eu, sem o ego. A felicidade não é algo para se obter, adquirir ou possuir. Não é algo do lado de fora.
é algo aqui e agora presente, quando a ilusão termina. Quando o espaço é o espaço supremo. Esse espaço supremo é conhecimento divino. É o conhecer, perceber. A clareza da vida se revelando aqui e agora, sem o movimento do pensamento, desse pensamento psicológico. Disso que tem dado toda essa estrutura para este eu, para este ego, que como um objeto se coloca no centro do seu particular mundo. Isso se foi, não está mais. Aliás, a verdade revela que isso nunca esteve presente. No pensamento, estávamos lidando com uma ilusão de separação, de dualidade. É isso que estamos vendo aqui com você. Nos encontros online que nós temos nos finais de semana. São 2 dias, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar dos encontros online nos finais de semana. Além desses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é real meditação? A meditação na prática. É assim que nos aproximamos da verdade, do esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo. É assim que nos libertamos desse psicológico modelo de consciência comum a todos, para algo novo, para esta real